E você para mais uma aula. É a nossa terceira aula de 8 qualidades do caráter de Cristo. Cadê as suas anotações? Cadê? Isso, aluno CENIB tem o seu caderno. Cadê a apostila organizada na pasta? Cadê? Porque tem gente que faz assim, tá aqui a minha apostila, tá organizada na pasta, vale ponto, legal. Cadê a Bíblia? Bíblia, cadê a Bíblia? Tudo junto aí, ok? Que bom ter cada um de vocês aqui, é uma alegria receber cada um de vocês, você que nos acompanha pela internet. Vamos começar revisando um pouco da aula passada. Então pegue aí as suas anotações, para você checar se realmente você tem aí já tudo anotadinho. Caso não tenha respostas, não deixa de ir no site, que nós colocamos tudo lá. Bem, falamos na aula passada sobre contrição. Contrição, aprendemos nessa qualidade, que ela é um choro espiritual, ela é um luto espiritual, olhando para vocês, um luto espiritual, principalmente naquela hora em que o diabo vem conversar com você. E às vezes, na luta da sua carne. Você usava droga, deixou de usar, aí ele vem conversar com você. Você era safado, lembra? Mulherengo, mentiroso. E você deixou essa vida, aí tem aquele momento que ele vem conversar com você. Choro espiritual. A palavra de Deus em Mateus 5,4, nós vimos na aula passada, diz: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. O que é contrição? Nós vimos. É sentir-se mal na presença do mal. Dá para você olhar para mim? O que é contrição? Me diga olhando nos meus olhos. Fala para a pessoa do seu lado, é sentir-se mal na presença do mal. Isaías 57:15 diz que Deus está ao lado daquele que tem o coração contrito, que tem essa qualidade, vai dar vontade, atenção homem casado, de chutar o pau da barraca. Eu estou num aconselhamento aí, onde o cara já fez isso 7, olha para mim, 7 vezes. Aí hoje ele está casado com a 8ª, e ele descobriu que a 8ª também não presta. Aí eu pergunto, é a 8ª que não presta ou é ele que não presta? As mulheres não perdem na oportunidade. Eu falei, meu irmão, o problema não são elas, é você. Tu tem que resolver esse teu problema. Agora, você está olhando para mim? Imagina de forma demoníaca a questão dos filhos que ficaram. Não é fácil isso. Então volta. Isaías 57:15 nos ensina que Deus está ao lado daquele que tem o coração contrito. Choro espiritual, nós vimos, ele pode acontecer antes de pecar ou depois de pecar. Qual é o ideal? Antes de pecar. Aí dentro disso, nós vimos como desenvolver o choro espiritual antecipado. Vimos 6 coisas importantes. Primeira, vê aí se bate. Primeira, evitar a zona de tentação. Você deve fugir. Você tem que pegar, olhe para mim, o beco. Você tem que sair da zona de tentação. Deixa eu aqui rapidinho. Eu tinha que deixar o cursinho naquela quarta-feira à noite. Vai ganhar menos. Está olhando para mim? Eu tinha que deixar. Soraya, minha esposa, vai ficar triste porque entrava 16 mil e agora eu não sei mais quanto vai entrar. Quer dizer, eu sabia. Porque eu sempre aconselho, doutor Alberto, a não deixar o seu emprego sem você ver outro. Eu sabia. Meu amigo me disse que eu ia ganhar R$800 lá. Mas eu tinha que pegar o beco. Naquela quarta-feira à noite. Bata só a minha conta. E fui embora. Então volta. O que é o choro espiritual antecipado? Você vê que o negócio não está legal, você está olhando para mim, que está atrapalhando. Hoje mesmo uma senhora chegou comigo. Pastor, o melhor da aula hoje para mim foi a revisão. Foi a revisão. Eu entendi
eu tenho que sair desse emprego. As amizades, com quem ela come. É um negócio complicado. Então volta. Evite a zona de tentação. Segundo, pense bem como este pecado vai entristecer a Deus e ao Espírito Santo que habita em você. Quantos aqui você está olhando para mim e você já percebeu naquele momento que o Espírito Santo que habita em você, ele chora, ele fica triste? Alguém já viu isso aí? Né? Eu já vi na minha vida. Entendeu? Ele virou para mim e disse assim, eu estou muito triste. E eu disse que eu meditando, o Lesão aqui meditando, lá na varanda, preparando a minha aula do CENIB, babacão aqui. Aí o Espírito Santo fala bem assim, ô bandido, eu estou muito triste contigo. Aí eu, por quê? Eu e ele, por quê? O que foi que eu fiz de errado? O jeito que você falou com a Soraya. Para que essa ignorância, ô troglodita? Eu quero ver você parar agora, essa mensagem, isso aí que você está fazendo. Eu quero ver você levantar e ir lá com ela e pedir o quê? Perdão. Aconteceu. Quem está olhando para mim, você já... O Espírito Santo, ele disse que está triste com você. Quem já sentiu isso? Eu já senti. A gente sente isso. Isso mostra, eu aprendi com o pastor Davi, que é sinal de salvação. De que você... Porque se você está olhando para mim e não sente nada, você ainda não conhece o Senhor Jesus. Volta. Terceiro, pense bem nas consequências do pecado, não só na sua vida, mas na vida da sua esposa, dos seus filhos. Ei, homem casado, não se separe. Ei, mulher casada, controle o seu emocional, porque tem mulher que fica nervosa e começa já a tirar as coisas. Tem homem que anda com escudo. Não atire nada, não é assim que a senhora vai trazer o seu marido para Jesus. Volta. Pense bem nas consequências do pecado para a sua vida. Quarto, faça jejum. Atenção, a igreja da atualidade não entende o que é o jejum. Espiritualiza tudo no jejum. Para nós, no nosso DNA, você que tem menos de 2 anos de igreja, sabe o que é esse jejum? Se você é um cara que você vê que está mentindo muito, faça um jejum. Você para tudo, a partir de hoje eu vou decidir que eu não vou mais mentir. Continuando o jejum, você vai estudar a palavra de Deus. Você vai pegar a Bíblia, jejum, e você vai estudar, vai se deleitar na palavra, o que a Bíblia diz sobre a mentira. Aliás, no livro de Apocalipse diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. A igreja hoje, da atualidade, para você que assiste pela internet, não entende essa questão do jejum. Volta. Quinto, clame a Deus em desespero. Salmo 18:6. Davi clamou a Deus. Sexto, fala para alguém perto de você bem assim, você sozinho não passa de barata tonta. Pode falar para ele, pode falar. Ei, fala isso para a pessoa do seu lado. Não fique sozinho, não se isole, pode falar para ela. Peça ajuda. Nessa dificuldade que você está tendo hoje terminou o CENIB, uma senhora veio falar comigo, me ajude, eu não sei o que eu faço, o meu marido não quer mais saber de vir para a igreja, não quer mais saber de Deus, me ajude, peça ajuda. Agora, para pedir ajuda, a gente tem que orar, porque eu agradeci a ela, obrigado pela confiança, porque é triste procurar ajuda de um fofoqueiro, isso aí é triste, então seja uma pessoa de confiança. Voltando, como desenvolver o choro espiritual posterior, caso você caia? Siga os 6 passos, nós vimos isso na aula passada, do antecipado. Confesse o seu pecado, confesse as pequenas coisas, para não chegar no rombo, para sua foto não aparecer, você exposto. Então a hora de confessar é agora, o que você está fazendo de errado. Quarto, evite o remorso. E vimos também outra qualidade do caráter de Cristo, a mansidão. Mansidão é a entrega dos direitos. Mateus 5,5 diz bem assim, bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Quantos estão me ouvindo e você quer receber a terra por herança? Quantos querem? Diga, eu quero. Né? Mas é essa terra aqui? É essa terra aqui? Aponta igual vai ter onde? É lá. É essa terra que a gente quer. Volta. Mansidão é confiar em Deus, os meus direitos,
Os meus amigos, deixa eu voltar aqui para vocês. Os meus amigos disseram, Telezer trabalhou tanto, por que não entra na justiça? Estão olhando para mim? Eu decidi entregar esse direito nas mãos de Deus. Você confia de que Deus vai cuidar. Aí você entrega a Ele. Mansidão, você espera nele. E nunca vi. Começou com R$800 a decisão lá no colégio militar. Olha para mim, eu nunca vi Clício, Soraya e Rebeca mendicando pão e andando nu por aí. Amém? Deus cuida. Falando de mansidão. Quais são as 5 decisões do manso? Revisando. Acompanha aí comigo. Ele não se preocupa com os outros. Os outros mandaram entrar na justiça. Um dia desse um advogado, irmão, veio aqui comigo. Ei, rapaz, para com isso aí, como é que a gente vai trabalhar? Tu está falando aí que tem que entregar tudo na mão de Deus. Eu digo, é porque a Bíblia manda. O que eu aprendi com o pastor Davi? Vai meter na justiça? Vai lutar por essa causa? O que eu aprendi com o meu pastor? Verifique a energia que você vai canalizar nisso. Porque o diabo, quantos concordam comigo que o diabo sabe roubar a nossa energia? Quantos concordam? Rouba. Então eu decidi não canalizar energia nisso aí. Então volta, as 5 decisões. Não se preocupa com o que os outros pensam. Segunda, confia em Deus. Mansidão, hein? Terceiro, entrega o seu caminho ao Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia no Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Lembrei da música. Quarto, esperar em Deus. Aprendemos a esperar. E quinto, receber o prêmio. Ei, que estas coisas que nós estamos vendo, as 8 qualidades do caráter de Cristo, em nome de Jesus, não fique só nessas folhas no seu caderno, mas que a gente consiga sair daqui, ao levantar daqui, colocar onde? Quem é que sabe? Lá fora, em prática, no chinelo. Amém? Legal. E agora, vamos a mais uma qualidade do caráter de Cristo. Fome e sede de justiça. Capítulo 5 de Mateus, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Fome e sede de justiça, eu acho que está aí na sua apostila, é o profundo desejo de conhecer a Deus mais intimamente. Não é conhecer Deus superficialmente, é conhecer Deus e ter um relacionamento íntimo, profundo com Ele. É você viver uma vida correta, sem pecado, assim como Cristo viveu, ou pelo menos você tem que se esforçar muito para viver sem pecado, que não é fácil. É fácil viver sem pecado? Não, é complicado, é difícil, mas Ele pede que a gente faça sim um progresso de glória em glória, que a gente vai vencendo os pequenos, os médios e os grandes pecados. Então, fome e sede de justiça é o desejo também de ver outras pessoas agindo assim. Não é só você. É por isso que existe o discipulado. Você se cuida e você cuida dos outros também. No dicionário grego, fome significa ter fome, estar faminto. Desejo ardentemente de comer algo, de buscar. Sede significa sofrer de sede. Justiça é o sentido amplo aqui, é o estado daquele que quer justiça, que quer a coisa reta, em retidão, que quer fazer a coisa certa. Ou seja, fome e sede de justiça
significa viver segundo a vontade de Deus. Fala para a pessoa do seu lado. Fome e sede de justiça é o quê? Viver segundo a vontade de Deus. Não interessa a sua vontade, o seu querer, não interessa a vontade, o querer dos outros. O que interessa é a vontade, o querer de Deus na minha vida, na sua vida. E para isso você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Fome e sede de justiça precisa de humildade, precisa de dependência. Você não faz nada sozinho. Não pense que você vai conseguir sozinho, que você não vai conseguir. Primeiro você tem que baixar a bola. Tem que ter humildade. Fala para a pessoa do seu lado aí, baixa a bola, baixa a bola, baixa a bola. Segundo, dependência. Dependência. Você depende única e exclusivamente de Deus. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Tem gente que fica procurando um monte de outras coisas. Autoajuda no livro tal. Ontem eu até falei aqui na mensagem do Mix. Eu descobri que tinha gente que estava procurando ajuda, sabe onde, Clício? Cartomante. Búzios, tarô, macumba. Cara, que é isso? Isso é contrário à fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça é você depender de Deus. Fome e sede de justiça é você ter um compromisso com o reino. Agora, a Bíblia mostra que você ter fome e sede de justiça não vem apenas no âmbito moral. Respeitar regras, cumprir regras, seguir as regras. Não, vai muito além. Vai no âmbito espiritual. Então, quando entra nesse âmbito espiritual, olha só, a Bíblia nos promete 3 coisas. Então, fome e sede de justiça. Você quer ser humilde, você tem que ser dependente e você tem que ter compromisso. Aí Deus tem 3 promessas na sua vida. Primeiro, satisfação. Satisfação. Satisfação aos que têm fome e sede de justiça. Você será saciado. É o que diz aqui o versículo. Pois serão satisfeitos. Saciado. Você vai ter uma vida espiritualmente satisfeita, saciada. Você vai entrar em conformidade com as coisas do Senhor. Você tem uma recompensa incrível do próprio Senhor. Segundo, proximidade com Deus. Proximidade com Deus. Mateus 6,33. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e tudo que for além será o quê? Incorporado, será acrescentado à sua vida. Então, isso mostra essa proximidade. E proximidade é o quê? Relacionamento íntimo. Relacionamento íntimo. Os casados. Quando você começou a namorar, você foi conhecendo pouco a pouco, né? Até hoje você ainda está aprendendo um pouco a pouco do seu casamento, do seu namoro, do seu noivado. Por quê? Porque isso é contínuo, é um processo contínuo de aproximação, de intimidade, de relacionamento. Terceira promessa, transformação. Olha só, Salmos capítulo 1, 2. Deleite-se o justo na lei do Senhor e meditará nele de dia e de noite. Cara, transformação. Se deleitar no Senhor e ter mudança de vida, ter transformação, porque você tem gana, você quer, você tem raça para mudar, para fazer isso, para ter justiça. Você tem fome e justiça de fazer o que é certo e correto diante de Deus e dos homens. Agora, qual é a base que a gente precisa ter para essas promessas? 2 coisas, anote aí. Primeiro, você tem que agir com coerência. Amós 5,14. Mas buscai o bem e não o mal. É você agir com coerência. Coerência. Coerência, gente, é bom senso. É você discernir certo e errado. É você jogar na balança da sua vida o que vai pesar mais.
Se vai pesar mais a parte do bem, se vai pesar mais a parte do mal. Aqueles dois gigantes que a gente tem dentro da gente, qual é o que vai sobreviver? Qual é o que vai ganhar a batalha? É o bem ou é o mal? É o ruim ou é o bom? Você tem domínio próprio ou você não tem domínio próprio? Quantos aqui são irados que nem eu? Entendeu? Porque isso aí é uma falha que eu tenho. Eu me iro facilmente. Ira santa e justa. Né? Porque se não fosse ira santa e justa, o seu carro estaria amassado. Mas a gente se ira porque Jesus, Deus se irou. Mas olha só, é coerência, é você saber equilibrar essa ira, domínio próprio, equilibrar suas emoções, né? A sua frustração, a sua chateação, é coerência, coerência. Coerência, bom senso. Bom senso. Fazer o que é certo. Segundo, ter intimidade com Deus. 1 Coríntios capítulo 16, 8, diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos, invocai o seu nome. Cara, isso é intimidade. E para ter intimidade, a gente precisa entender que nós precisamos ter essa expressão de relacionamento com Deus. Eu acho lindo essa aula do um com Deus. Quantos que já fizeram com Deus? Ai que você não levante o braço. Eu acho lindo quando fala assim, relacionamento íntimo e sincero. Então, não é um relacionamento vago. Tem que ter profundidade, tem que ter sinceridade, tem que ter intimidade. Eu me lembro, Renan, quando a gente aceitou Cristo, a gente entrou numa época, eu acho que teve palavra fecha, alguma coisa assim, que nós tivemos que ler o livro de Marcos. Na época. Eu estava na sala e a minha esposa no quarto. E a gente estava aprofundando ali, conhecendo, apaixonado, né, tal. Ela leu, nós estávamos lendo o mesmo texto, em lugares separados, a gente não tinha combinado, eu chorando para um lado, ela chorando para o outro. Aí depois a gente foi conversar, nós estávamos lendo o mesmo texto e se emocionando pelo mesmo texto. Isso é relacionamento, é profundeza, se aprofundar. Dentro da fome e sede de justiça, a gente precisa aprender 3 coisas. São 3 faces. A primeira face é essa aqui, você vai anotar aí. Ixi, eu puxei e não veio, olha. E agora, hein? Cadê uma cadeira? Pega uma cadeira para mim aí, meu irmãozinho, por favor. Olha, não estava esperando por isso, olha. Eu me ensaiei tanto puxar isso aqui. Vai, o que está escrito aí? Fome e sede de Deus. Obrigado, irmão. Fome e sede de Deus. Salmista vai falar assim, atenção, uma coisa pedi ao Senhor. Quantas coisas? Uma coisa. Uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. O salmista não pede para ficar rico, o salmista não pede para ter um currículo fantástico, o salmista não pede pelo carro do ano, o salmista não pede por mais dinheiro, o salmista não pede por emprego melhor. Ele pede o quê? Para viver com Deus todos os dias da vida. Por que a Bíblia fala em fome? Eu não sei você, mas eu sou um cabra que se eu tiver com fome de noite, eu não durmo. Com fome. Tem alguém assim? Tem? Olha aí os esfomeados. Eu não durmo. Ontem eu estava no culto dos jovens. Aí eu chego aqui na igreja sábado, 14 horas. Aí eu só saio 9h30, lá para 10 horas. Eu tenho que passar no x-salada para comer. Quem gosta de x-salada? Poxa. Eu vou lá, eu tenho que passar, porque senão eu não consigo dormir. Essa fome, essa sede que dói. É isso que você tem que ter de Deus. E aqui entenda uma diferença, que isso aqui é muito para a nossa igreja.
não é a fome e sede de fazer a vontade do Senhor, de fazer a obra do Senhor. Não é. É fome e sede de Deus. Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes a gente se preocupa muito com a obra do Senhor e se esquece do Senhor da obra. Não inverta os papéis. Ontem eu estava conversando com um jovem. Renan, eu estou em 5 ministérios. Aí tu está meditando? Eu falei, não tá dando. Eu não tenho tempo para meditar, porque eu estou em muito ministério. Aí eu falei, maninho, sai de um hoje. Pega esse tempo que tu estava no ministério e vai meditar a ter um relacionamento com o Senhor. Porque tu está invertendo as coisas. Mais importante que a obra do Senhor é o Senhor da obra. Isso é fome e sede de Deus. É uma ânsia, é uma saudade. Eu tenho saudade do meu sogro, cara. Que essa praga do Covid levou com 50 anos, não tinha nada. Eu tenho uma saudade dele, eu ia todo domingo para lá. É isso que Deus está falando, é essa vontade, essa saudade. Só que você só tem saudade daquilo que tu conhece. Saudade só vem quando você gera intimidade. Como é que você vai ter saudade de alguém que você não conhece? Então entenda, fome e sede de Deus, ele vai ter 2 aspectos importantes. Tem na sua apostila 2 aspectos. O primeiro aspecto é daquele filho que anseia conhecer melhor o pai. Porque se tem uma coisa que tem que ser prioridade na minha vida e na sua vida, meu irmão, é ter um relacionamento com Deus. É diferente ter esse relacionamento, conhecer do que saber. Porque tem muita gente que sabe tudo de Deus. Sabe a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, sabe tudo. Sabe tudo. Mas será que conhece verdadeiramente a Deus? Quem que conhece o Neymar? Olha aí, ó. Todo mundo. Mas se o Neymar entrasse ali, com quem que o Neymar ia falar daqui dessa sala? Com quem? Ninguém. Porque a gente sabe quem é o Neymar, mas a gente não conhece o Neymar. É exatamente assim com Deus. A gente precisa conhecer intimamente. 3 coisas importantes de conhecer a Deus. Primeiro, conhecer a Deus é a verdadeira sabedoria. Cara, e o mundo fala pra gente que a sabedoria é tanta coisa. É os livros de autoajuda. Agora é palestra, tu tem que ir para palestra, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer cursos e mais cursos. E Deus está falando, meu irmão, a verdadeira sabedoria, quer ser sábio, me conheça. Quer se gloriar em alguma coisa? Não se gloria na tua sabedoria, na tua força, na tua inteligência. Se gloria em conhecer a Cristo. É isso que Deus fala, meu irmão. Segundo, conhecer a Deus traz força e firmeza espiritual. Daniel vai falar que o povo que conhece ao seu Deus se torna forte e ativo. Como aquela árvore que está plantada com as raízes bem profundas, e vem a tempestade, vem o furacão, e vem a tsunami, e aquela árvore, ela não cai, porque ela está bem enraizada. E aquela árvore bem enraizada, ela vai dar fruto no tempo certo. É isso que Deus quer de mim e de você. Conhecer a Deus vai te trazer muita firmeza na sua caminhada. E terceiro, conhecer a Deus mostra que você tem a vida eterna. Ei, foi o primeiro versículo que eu aprendi. Aonde foi, quem sabe? Num com Deus. Há 8 anos atrás, sentado na 215, olhando para o Silvestre, aí ele falou assim, esse aqui é o alvo da tua vida. O meu alvo naquela época era passar em concurso público. Rapaz, eu quero passar, quando eu passar, eu vou encontrar o alvo da minha vida, eu vou ser feliz. E aí eu passei, nada demais. E às vezes a gente fica assim, alvo atrás de alvo. Passei no concurso público, mas agora eu quero ganhar mais dinheiro. E quando eu ganhar mais dinheiro, aí eu vou encontrar o alvo da minha vida.
E aí ganha mais dinheiro e aquele vazio continua. E aí se aposenta. Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Poxa, quando eu me aposentar vai estar tudo certo. E aí se aposenta. Aí o vazio continua. O que completa esse vazio é conhecer o papai. Conhecer a Deus. Esta é a vida eterna. Que te conheçam como o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem ele enviou. Então você precisa entender isso. Esse é o primeiro aspecto do filho que anseia conhecer melhor o pai. Segundo aspecto é do filho que ele está longe do pai. Ele está numa missão. E ele está nessa missão árdua, mas ele não vê a hora de voltar para o papai. Isso aqui é Jesus, que veio para essa terra, para uma missão, sofreu o que sofreu, passou pelo que passou, mas ele não via a hora de voltar para Deus. Todo momento ele falava para os discípulos, eu estou aqui, eu vou cumprir o que ele está mandando eu fazer, mas eu não vejo a hora de estar com Deus. Isso aqui eu estou olhando para você, e você precisa ter esse desejo de estar aqui nesse mundo doido, louco. Por que eu falo isso? Porque eu tenho 2 filhos que eu estou com medo, eu estou com receio de como é que vai ser a vida deles daqui a 5, 6 anos, gente. Quem tem filho pequeno? Poxa, é isso. Não dá para ver mais desenho, não dá para ver mais nada, não dá para ir nos lugares. A professora da escolinha ensina leseira. Esse é o mundo que a gente vive. E às vezes, deixa eu ser duro com você, a gente se apega. Mas a gente precisa ser que nem esse filho que não vê a hora de estar com uma eternidade com Cristo. Será que você tem esse desejo hoje? Ou você tem as suas coisas aqui? Porque todo mundo quer ir para o céu, mas não quer morrer, né? Então são esses 2 aspectos que eu queria que você entendesse do filho que quer conhecer o papai, anseia, e daquele filho que está longe, mas ele não vê a hora de voltar. Qual é o seu caso? Independente do seu caso, meu irmão, saiba de uma coisa, um dia, e ele está próximo, Jesus vai vir para buscar cada um de vocês. Amém? Vamos fazer agora uma atividade, e para fazer essa atividade eu preciso que você faça trios. Pode fazer agora, vamos lá. Pode virar a cadeira, fica à vontade aí, tá? Não tem problema, pode virar. Faça trios aí. Não precisa, é sentado, tá ok? Sentado mesmo, vira a cadeira aí. É uma atividade em grupo que nós vamos fazer. Desafio você a fazer trio. No máximo 4 pessoas. O ideal é trio, mas se não der, faz 4. Não tem problema não. Tá? Não pode ser de 2, tá? Vamos lá, convida quem está ao seu redor aí. Vamos lá. Checa se tem alguém sozinho aí perto de você, chama, isso. Vira a cadeira. Não tem problema. Me ajudem aí. Tá? Vê se sabe o nome de todo mundo aí no seu grupo, aí, né? Aí, tamo junto, né? Aí nessa atividade em grupo, atenção, cadê a sua Bíblia? Cadê a sua apostila? Cadê suas anotações? Você vai precisar de tudo isso, tá bom? Então pega aí o seu caderno, que tem uma tabelinha para você, coloca aí a tabela pra gente. Por favor. Isso, olha aí, ó. A atividade é essa. Tem uma tabela, eu vou colocar aqui algumas passagens bíblicas e você vai ter que descobrir qual é a qualidade do caráter de Cristo. Tudo bem? E dentro disso vocês vão conversar, né? Para ver, será que realmente é essa aqui? Tá? Não deixem de se comunicar, tá bom? Então, vamos lá, posso começar? Posso ou não? Tá, então coloca pra gente projeção, primeira passagem, aí ó, pode procurar. Filipenses 2:3 e Efésios 4:2. Vamos lá, o grupo. Divide entre vocês aí, 2 pessoas. Procura uma passagem. Vamos lá. Tem que ser as 2. Você que nos acompanha pela internet, do mesmo jeito, faça aí.
Nosso objetivo é preencher toda essa tabela. Tá bom? Filipenses 2:3 e Efésios 4:2. É para o grupo trabalhar junto, hein? Não é individual, é em grupo, hein? Converse entre vocês aí. É daí que sai uma boa amizade. Quem sabe se daí não sai o seu emprego, olha, né? Quem sabe se daí não sai um presentinho para você, olha aí, né? Quem terminou já? Essa daí. Qual é a qualidade? Não ouvi. Bora ver, coloca aí pra gente. Humildade, é isso aí. Completa aí no seu caderno, tá ok? A tabelinha faz aí. Escreva aí no seu caderno, humildade. Humildade e pobreza de quê? De espírito. Eu quero que troca uma ideia entre vocês, uma decisão de humildade. Qual seria? Conversem entre vocês. Uma decisão de humildade. Assistiu a aula, né? Quem falou que uma boa decisão de humildade é ser submissa às autoridades? Alguém falou? Né? Alguém falou? Autoridades. O jovem que está me ouvindo, muitas das coisas que eu colho hoje na matemática, eu vou morrer sendo matemático. Uma das coisas que eu colho como matemático, como professor, porque dizem por aí que não é bom ser professor, eu vou morrer sendo professor. Eu vou dizer onde começou, jovem, lá dentro de casa. Sim, senhor, papai. Sim, senhor, minha mãe. Entendeu? E você colhe, honra teu pai e tua mãe. Você vai colher. Filhos, o dever cristão de vocês é em tudo ser obediente a seus pais, porque isso agrada a Deus. Né? Então, obedeça, respeite as autoridades que Deus tem colocado na sua vida. Vamos lá, continuando. Próxima passagem, veja aí, equipe. 1 Timóteo 6:11 e 1 Pedro 3:4. Converse entre vocês, mas escreve no seu caderno. 1 Timóteo 6:11. Dividam entre vocês, mas conversem, troquem ideias, tá bom? Se comunique. Quem é membro da Nova Igreja Batista se comunica, não tem vergonha de se comunicar. 1 Timóteo 6:11 e 1 Pedro 3:4. Quem já tem a qualidade? Quem já tem? Ixi, poucos ainda. Eu espero. Já? Bateram o martelo aí? Já? Quem já tem a qualidade? Qual é a qualidade? Fala bem alto. Coloca aí pra gente. Mansidão. Mansidão. Conversem entre vocês. Vale a pena ser manso? Vai lá, vamos, conversa aí. Isso. E diga por quê aí, né? Vale a pena entregar esse direito? Bora, vale ou não vale? Vale. Né? Uma mulher virou para mim e disse assim, meu marido não quer mais saber de vir para a igreja. Eu digo, tem filho? Tem 2. Venha para a igreja, traga os seus filhos. Não discuta. Ei, a minha sogra tem o meu respeito. O meu sogro virou e disse bem assim, a partir de hoje não vai mais para a igreja. Aí ela disse, eu posso ficar no quarto? Pode. Ela fez do quarto a igreja. E as irmãs na igreja orando por ela. Quando dava no domingo, a hora de ela estar na igreja, ela ia para o quarto, ela não podia sair. E ela colocava louvor, ela lia a Bíblia, ela assistia uma mensagem. Um belo dia, quem bate na porta? Diz aí. Meu sogro. E disse bem assim, deixa a leseira minha, pode ir para a igreja. A mulher sábia,
edifica a sua casa. Entendeu? Com aquela atitude dela, estão olhando para mim? Hoje ele é membro da nossa igreja, amém? Entregou a vida lá na cidade de Deus. Eu quero Jesus. A mulher sábia edifica a sua casa. Mansidão. Vamos lá. Próxima, coloca pra gente. Aí, ó. Salmo 42:1 e Provérbios 21:21. Vai lá, equipe, procure aí. Faça equipe aí, divida entre vocês. Troque ideia entre vocês. Muita humildade nossa. Salmo 42:1 e Provérbios 21:21. Anote no seu caderno. Salmo 42:1 e Provérbios 21:21. Quem encontrou? Cadê? Qual é? Diz daí. Fome, não sei, bora ver, coloca pra gente. Fome e sede de justiça. Qual é? Qual é a qualidade? Fome e sede de justiça. Olha para mim. Fome e sede de justiça. Começa, eu aprendi na aula de hoje, começa com Deus. Não é pelo ministério, ei. Não é pelo seu trabalho. Fome e sede de justiça começa com Deus. De você querer subir, como o salmista diz, a torre forte. É para lá que você corre. E você alimenta o espírito. E você esmurra a sua carne. Fome e sede de justiça. Aprende isso na aula de hoje. É de Deus que começa. Está ali, ó. Tudo começa com Deus. Já, próxima, coloca para a gente aí, projeção. Procura aí para mim. Salmo 51:17 e Lucas 18:13. Salmo 51:17 e Lucas 18:13. É muito bom fazer ministério, é fantástico, né, Rosinaldo? Mas saco vazio. Vamos lá, Salmo 51:17 e Lucas 18:13. Já? Quem encontrou? Não enrola. Qual é a qualidade? Vixe, não ouvi não. Estou ouvindo 3, olha. Salmo 51:17, Lucas 18:13. Qual é? Bora ver, coloca aí pra gente. Qual é? Contrição. Complete aí na sua tabela. Contrição, lembra? Choro espiritual. Luta espiritual. Eu não quero isso para a minha vida. Né? O homem casado virou para mim e disse assim: Clício, ora por mim, estou sendo tentado lá no trabalho, a mulher dá em cima de mim, está difícil. Eu digo, ponto número 1, tu ora. Pede no GA como você está pedindo, vamos orar por isso, mas ponto número 2, tem que agir. Já tentou conversar com essa quenga? Você já falou o nome da sua esposa e dos seus filhos? É bom às vezes você levar ela no cantinho e conversar com ela. Agora, se você vê que você não vai ter força, que você está na linha do perigo, não sei se você vai mudar de setor ou vai mudar de emprego. O que não pode ficar é de lero-lero. Mas tem que tomar uma decisão. Então, contrição, choro espiritual. Podem virar a cadeira, por favor. Vira um pouquinho aí, né? Agradeça aí quem lhe ouviu, né? Que bom lhe conhecer. Pedido a você, isso que você fez, essa tabelinha. Um dia desse, eu fiz a minha tabelinha, porque eu aprendi isso com a Penny, esposa do pastor Davi. Eu meditei, a meditação da semana foi fome e sede de justiça. Aí o que eu aprendi com a Penny? Monta uma tabela e ali você enche, sabe? Os 10 versículos top sobre mansidão. Vá atrás. Você precisa ter os seus 10 versículos top sobre contrição. E cultivar isso na sua vida. Vamos lá. Ontem, eu fui para o aniversário no café e não almocei. Pense num cabra de tarde, estava brocado.
Aí eu tinha que saciar essa fome, eu tinha que satisfazer a barriga. Aí eu cheguei ontem no Mix aqui, nós tivemos um happy hour. Ontem foi a noite amazônica, né? Tinha ali atrás, assim, umas ilhas, gente. X-caboquinho, pé de moleque, açaí, frutas regionais. Tá dando água na boca, não tá? Tapioca, pupunha. Tudo da melhor qualidade. E eu que precisava satisfazer a minha fome, adivinha? Fui saciar minha fome comendo tudo isso. E se você não veio ontem visitar o Mix, ano que vem, quem sabe? Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai entrar na forma de como saciar. Está aí na sua apostila. Como saciar, como satisfazer essa fome e sede que você tem de Deus. Então, a primeira, de cara, é você ter consciência da presença constante, não é a qualquer hora, é constante de quem? Fala para mim. De Deus. Qual é a aula que a gente aprende no com Deus? Aliás, isso com Deus é base para tudo, é incrível. O que a gente precisa ter? Quando acorda, bom dia, Senhor. O que tu queres de mim hoje? O que eu preciso fazer para agradar o teu coração? O bip, a gente coloca aquele bip para despertar, né? Na hora que o bicho está pegando, aquele problema, aquele momento de oração, né? Aquele momento de reflexão, louvor, aquele momento de agradecimento, de você agradecer, de você louvar a Deus, elogiando os atributos, as qualidades de Deus. Você tem disciplina. E, na sua apostila, anote aí mais um. Boa noite, Jesus. Agora não é só bom dia, é bom dia e boa noite. E também tem mais um aqui que seria boa tarde. Boa tarde. Salmo 63, 1, 2. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti. Então, como saciar a fome e sede que você tem por Deus? É você ter consciência dessa presença constante do Senhor, de Deus na sua vida. É viver com o coração voltado para Ele em todo o tempo. Não interessa se o momento é alegre ou triste, se você está bem ou se você está down. Confia nele. Qual é o maior dos seus problemas? Confia nele. Qual é o menor dos seus problemas? Confia nele. Quem lembra da pandemia? Vou dar um exemplo para você da minha vida, da época da pandemia. Se eu me emocionar e chorar, todo mundo se emociona e chora comigo. Minha esposa pega Covid. Não, primeiro foi minha filha. 3 dias depois, minha esposa pega Covid. Foi para Adventista. Internar. Aí eu fiquei, casa, hospital. Casa, hospital. No meio disso, adivinha quem pega Covid? Eu. E agora? Consciência da presença de Deus. Só que eu me interno. Fizeram de tudo para eu respirar e não respirava. E aí, na hora que a médica chegou e falou para minha esposa, o esposo vai ter que ir para a UTI. Eu não lembro disso, eu só estou falando que ela me falou, tá? Porque eu já estava... Aí me colocaram na maca, eu já estava indo, aí a Mary... A aliança dele, que eu estava com a minha aliança. Aí eu falei, não, vou levar. Eu acho que eu falei isso, ela que me falou que eu falei, eu não me lembro. Aí não pode levar, aí tirou minha aliança. Aí eu falei, mas quem vai comigo? A minha esposa falou, o Senhor
vai com você. Consciência da presença constante de Deus. A gente não está aqui para brincar. Desde o princípio, Deus desejou estar com o seu povo. Josué capítulo 1, versículo 5. Não te deixarei, nem te desampararei. No Novo Testamento, Jesus reafirma essa presença contínua. Não é momentânea, é contínua. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, ter consciência da presença de Deus é andar com Ele 24/7, 365 dias por ano e durante toda a nossa vida. E para isso nós precisamos de duas coisas: oração e meditação. Agora, cá para nós, quantos aqui concordam comigo que a gente está um pouco fraco nessa oração? A gente é um pouco fraco nessa oração. Entendeu? Porque eu descobri que uma assembleiana orou por mim por 5 anos, consecutivamente, para aceitar Cristo. Minha irmã. E ela me falou que orava todos os dias. E por que a gente é diferente? A gente só ora quando o bicho está pegando. Deus quer que nós tenhamos uma oração constante, uma oração permanente, diária. E essa oração não é uma oração simples, ela tem que ser uma oração com um propósito. Você tem que ser franco, você tem que falar. Você tem que falar. Se você está com problema numa área, você tem que orar com franqueza. Entendeu? Cara, eu estou muito mole, ore por isso. Eu estou muito down, ore por isso. Ah, Senhor, me abençoa, eu não estou legal. Cara, essa oração aí é muito simples. Não tem dados, não tem informação, não tem estatística. Por que você está assim? É assim que você tem que orar. Entendeu? Eu estou nervoso, eu estou com medo, eu estou isso, eu estou aquilo. Deus me dá coragem. Você tem que ser natural, você tem que fazer a oração também de confissão. Você confessa que você também está errado. Senhor, eu sou fraco nessa área, eu pisei na bola e agora eu preciso consertar. E a minha dificuldade é essa, é assim, assado, e você abre o jogo e joga as cartas na mesa. Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Tem horas que é só você e Deus. Marcos 1:37, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Segundo, meditação. O que é meditação? Entender, decorar, tirar a lição, decidir e compartilhar. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Meditação diária, todo dia, conhecer, se aprofundar, né? Fazer essa tarefa que o Cristo falou agora, que inclusive é uma das aulas do método de estudo bíblico 1 e 2. A gente aprende isso lá. Você bota um monte de versículo lá para aquele assunto lá específico. Quando você for orar para Deus, vamos supor que o seu problema é medo. Você ora a Deus por essa questão do medo, mas aí você faz o estudo de meditação paralelo sobre o quê? Sobre medo. Quais são os versículos que falam sobre medo? Aí você vai, tira uns 2, 3 versículos ali para você memorizar, para colocar na sua cabeça, para quando o medo vier. Gente, eu fiquei bom de visagem, porque eu decorei versículo. Entendeu? Eu tinha problema nessa área de visagem aí, por causa da minha infância. Um barulho desse daquela época ali, eu já tinha infartado aqui. Entendeu? Eu já ia achar que estava, né? Entendeu? Esdras. Tem muitos exemplos bíblicos. Davi, escondi a tua palavra no meu coração. Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Esdras. Pois Esdras
tinha preparado o seu coração para inquirir é dedicar, é praticar, e cumprir a lei do Senhor. Ele estudava, ele meditava, ele praticava. Não só meditava, mas sobretudo praticava, fazia a coisa acontecer. Mais uma face da fome e sede de justiça, anote. Fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. Fome e sede de fazer a vontade de Deus. Deixa ele falar, só tem uma forma. Só tem uma forma de fazer isso aí. Você pega a sua meditação e você entende, beleza. Aí tem um versículo que tu memoriza, legal. Aí tu tira uma lição ali, legal. Aí tu compartilha com Deus no final. Mas antes, tem uma decisão que tu tem que tomar. Então, se você quer fazer a vontade do Senhor, você precisa praticar isso aqui. A nossa preocupação como professor é mais do que o teu caderno todo anotado. A nossa preocupação é quando você abre aquela porta ali e vai para a tua vida. Essa é a nossa preocupação. É a minha preocupação, porque mais importante que ouvir é viver aquilo que eu estou ensinando aqui, aqui nesse púlpito. Porque às vezes a gente sobe nisso aqui, o Satanás fala assim, rapaz, tu é professor, né? Rapaz, nada, somos nada. Então, você precisa praticar, é o que o Clício fala, chinelo, vida, exemplo. Alguns anos atrás, no início da minha caminhada, João, eu estava empolgado, com o negócio de encontro de casais, eu convidava a família inteira. Vamos, vai ter encontro de casais, isso muda o casamento, vem, vamos todo mundo, vem, vai ser legal, vai ser sexta-feira. Bora. Ninguém ia. Aí passava um mês, vamos, gente, o encontro de casais, isso tem mudado meu casamento, isso é muito legal, e o pastor Davi, ele traz uns temas legais. Ninguém ia. Aí eu lembro como se fosse hoje, o primo meu chegou para mim e falou assim, vem cá, bicho. Sabe essa mudança que tu tá falando aí que acontece no casamento? Eu não vejo no teu casamento. Porque de vez em quando tu é grosso com a Micaela, na frente de todo mundo. Então essa mudança que tu tanto prega pra gente ir lá ver, eu não vejo em ti. Para que eu vou? Então mais do que você pregar, você precisa viver. Hoje sim, depois de alguns anos, Vinícius, o meu primo está aqui com a esposa. Mas ele precisou ver na minha vida. E as pessoas de fora, lá do seu trabalho, não adianta, meu irmão. Se você não viver o que você é ensinado aqui, aquela pessoa não vai para o sonho de Natal. Então a primeira ferramenta, a primeira atitude que você tem que fazer é praticar as Escrituras. Porque quando você pratica aquilo que você está estudando, 3 coisas vão acontecer. Primeiro, a palavra de Deus vai te manter firme. O problema vem... Quem aqui tem problema? Deixa eu ver. Oxa. Se você estiver firme, meu irmão, isso vai te manter junto ali de Deus, junto com a palavra. Isso vai vir um problema e você vai entender que aquele problema que o Rose falou é Deus mandando às vezes para fazer você crescer, para te ensinar alguma coisa. Isso te mantém firme. Segunda coisa, a prática da palavra te transforma. Eu sou um cara que alguns anos atrás, se falasse casamento perto de mim, eu corria. Mas eu vazava. Casamento é prisão. Tu vai acabar com a tua vida casando, tu tá doido, é? Filho? Tu é doido, é? Filho é dinheiro, filho é gasto. Tu vai casar e tu vai ter filho, tu é doido? Por quê? Porque eu passei uma vida inteira ouvindo isso. Casamento é ruim.
Eu vim de uma família, de uma criação, que minha mãe estava com o segundo filho com 9 meses para ter o parto, e ela ligou para o papai e falou, onde é que tu tá? Ela foi atrás do papai, chegou na casa, tinha 2 chinelos, o do papai e da amante. Eu tinha tudo para dar errado. Mas aí apareceu alguém que disse assim, casamento é fantástico. É o presente do Senhor. E eu decidi praticar o que está aqui. E hoje, gente, eu estou sendo sincero com você. Eu vejo a família que eu tenho. A minha esposa, fantástica, linda, maravilhosa. Cadê ela? Tá aí não. Os meus filhos, cara, os meus 2 filhos, quem conhece, não para quieto um minuto. Eu lembro que eu tinha cabelo antes de ter eles. Mas são uma bênção. Poxa, eu procuro ser um pai totalmente diferente do pai que eu tive, que já faleceu, quando eu tinha 8 anos, mas eu procuro ser um exemplo para minha filha, para Manuela. Filha, isso aqui é o homem que tu tem que procurar, é no mínimo melhor que eu, ela não vai achar não. Não vai achar não. Não vai achar não. Deus volta antes. Mas é isso, a palavra de Deus ela transforma, a palavra de Deus traz bênção e prosperidade espiritual. Próximo, outra atitude que você tem que ter é sirva a Deus. Sirva a Deus. Ei, qual é a época que a gente está? Não, só tu que sabe, maninha. Qual é a época que a gente está? Poxa, tem que ter uma empolgação nisso aí, gente. Pô, me amarro no som de... Quem gosta de som de Natal, hein? Ai de ti se não levanta. Ei, caramba, eu adoro o sonho de Natal. É uma oportunidade de servir. Puxa. Quem tem ministério já do sonho? Olha aí, ó. Essa é a nossa igreja que prioriza servir. Porque quando você serve, você pratica o que tu foi ensinado com os outros. Né? Isso é fantástico. Olha só o que fala o Evangelho de João. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também está. Aquele que me serve, o meu Pai me honrará. Que fantástico isso aqui, cara. 3 coisas importantes sobre o servir. Primeiro, quando você serve, isso é um ato de gratidão ao que o Senhor fez na sua vida. Deus tem trazido bênção na sua vida, meu irmão. Sim ou não? Poxa, é o mínimo que a gente faz é servir a Ele. Meu nome não é Renan, meu nome é escravo, olha. Tu gostou, Cris? Eu ouvi o Cris falando isso uma vez, achei legal. Outra coisa importante, servir a Deus é obedecer e usar os dons que eles nos... Quem aqui tem um dom de cozinhar, assim? De quem sabe cozinhar bem, assim? Olha, eu sempre lembro da irmã lá do acampamento. Cara, ela faz uma comida muito gostosa. Vocês já comeram aquela comida do acampamento? Quem já comeu? Puxa, tá doido, é muito bom. Sabe por que eu estou aqui no CENIB, aqui em cima? Há 5 anos atrás eu estava lá no orfanato, né? Tem alguém no Ministério do Orfanato aí? Tem. Olha o povo ali, ó, legal. Aí eu estava lá no orfanato, e sábado de manhã era visita, aí eu era o cara do visual, Eu fazia o visual, ia lá e pregava o visual, e acabava o meu ministério no sábado. Olha aí. Aí, teve um dia que o miserável que pregava não foi. Aí a líder olhou para mim, só tinha eu de homem. Vai lá. Dá teu jeito, mano. E aí eu fui para lá e comecei a falar. E aí isso foi me direcionando para... Diz que ser professor de CNI, velho. Mas os dons, Deus vai trabalhando no ministério, no servir. Quem aqui descobriu um dom servindo? Cadê? Olha aí, galera. É isso, tá? Servir a Deus é usar os dons que Ele nos deu. E por último, servir a Deus traz recompensas eternas. Aquele mesmo versículo, tá? Então, gente, resumindo a parada, eu vou repetir o que eu falei no ministério ontem, para os jovens que estavam chegando lá 14 horas da tarde, naquela lua, não tinha nem almoçado direito os bichinhos. Eu falei para aquele jovem lá, eu falei, amigo, tu tá no melhor local do mundo.
sob a vontade de Deus, fazendo a obra dele. Não tem melhor local. Eu te falo isso porque eu fui um jovem lá do mundo. Lá é horrível, é ilusão. Falei isso para os jovens. É um privilégio servir ao Senhor. Porque vamos ser sinceros. Deus precisa de alguém? Sim ou não? Não precisa. E fazer parte disso, poxa, o sonho de Natal tá aí. Ei, já fala para a pessoa do lado aí, o sonho de Natal, olha aqui para mim rapidinho, eu tenho umas informações privilegiadas. O sonho de Natal é o mesmo tema, mas mudou tudo. Ei, vai ter milagre novo. Ei, vai ter um paralítico saindo lá de cima. Tu tá rindo, é? Jesus já vem voando. Não, vai não. Mas é isso, é um privilégio. Tá? É um privilégio. Deixa eu orar por você. Abaixe sua cabeça e repita essa oração comigo. Senhor Deus, obrigado por me chamar para te servir. Ensina-me a fazer isso com alegria, humildade e amor, não buscando reconhecimento, mas desejando te agradar. Usa meus dons e talentos para abençoar outras pessoas e cumprir a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. As três faces da fome e sede de justiça. A primeira, fome e sede de quem? Me ajuda? De Deus. A primeira, fome e sede de quem? Me ajuda? De Deus. A segunda, de fazer a... Você se alimenta, eu fiquei prestando atenção na aula do Renan, porque a nossa vida, ela é feita de decisões. E quando você decide, eu lembro quando eu decidi subir a Torre Forte, eu decidi me alimentar de Deus. Sabe, de tirar tempo de qualidade com Ele. Você fica tão cheio. É como aquele copo que transborda. E você começa a perguntar, o que eu posso fazer? Então a minha ideia sempre era tentar de tudo. Nós tínhamos vários ministérios, porque a gente testava para saber onde Deus queria que a gente estivesse. Então fazer a vontade de Deus é isso. Você não perde o privilégio, a oportunidade de servir, de ser útil para Ele. Eu sempre gosto de falar na reunião, na terça-feira, dos professores, de não passar de servos inúteis. Está aqui, Senhor, a nossa vida. Ele não precisa de nenhum de nós, mas Ele quer que você participe. Aí, quando isso acontece, começa a transbordar a sua vida, e aí o Renan vem e fala do sonho de Natal, mas eu falo da oficina do casamento, eu falo da conferência, eu falo das nossas apresentações, das programações que a gente tem aqui na igreja. Porque não é da nossa cabeça, é porque entra a terceira. Olha a terceira aí, completa na sua apostila. A terceira face da fome e sede de justiça. Teve um dia que eu estava sentado como você, aí eu virei para Soraya e falei bem assim, Renan, Soraya, eu não estou mais aqui. Aí a Soraya, o que é isso? Eu não estou mais aqui. Nós já recebemos muito. E o mundo não conhece isso que a gente está recebendo. Agora olhe para mim sem piscar. Você não tem ideia do privilégio que foi. Isso mexe até um pouquinho com a minha saúde. O privilégio que foi servir na cidade de Deus. Porque a gente recebe tanto aqui, e chega uma hora que você não quer que fique mais só com você. Então, isso aqui é muito sério. Se você está olhando para mim e o que o Renan falou é leseira do sonho de Natal,
é porque talvez você já tenha esfriado. Isso aqui que eu estou, Alain, isso aqui que eu estou assistindo agora, isso aqui é só o segundo CENIB. Amigos meus da época da Chapada não concordam com isso que está acontecendo aqui. Meire, perderam o número 1. Fome e sede de quem? Pode falar. De Deus. Quando você tem fome e sede de Deus, quando você entende o que Jesus fez na cruz do Calvário, sem nós merecermos, não tem como ficar só com você isso. Você quer compartilhar isso com as pessoas. Então nesse momento, na aula de hoje, a gente precisa querer isso, ansiar isso, de ver o mundo, e quando falo o mundo, é a nossa família, são os vizinhos, é o nosso amigo lá do trabalho. Estou dando aula agora, nesse momento, pensando no colégio militar, nos meus amigos que eu trabalho durante a semana, de trazê-los para o sonho de Natal, de trazê-los para a oficina do casamento, para o encontro de casais, de trazer os nossos amigos para assistir um culto, só um culto. Eu virei para um amigo meu, professor, e disse assim: sabe o que eu queria? Eu sei que você não gosta de igreja, que você não quer saber dessas coisas, que você acha que é paranoia minha, mas deixa eu te fazer um pedido. Vai lá na 209, só para assistir uma aula. Só uma aula eu queria. E ele veio com a esposa. Ei, ele não separou, amém? Entendeu que tinha que fazer um com Deus. De ver o mundo regido pelas coisas de Deus. Na sua apostila, coloque aí: fome e sede de ver o mundo regido pela lei de Deus. Aí você pode perguntar, completa na sua apostila, como saciar a fome e a sede que você tem de ver o mundo fazendo a vontade de Deus? Deve ter isso na apostila aí, vê aí. Clício, e como é que eu faço isso? Clício, eu não sei. Eu vim hoje pela manhã e eu não sei como fazer isso. Como é que eu posso ajudar em ver o mundo, as pessoas do meu trabalho, da minha vizinhança? Você que é jovem, que está na faculdade, que está no colégio. No mínimo tem 15 anos, primeiro ano do ensino médio aqui. No mínimo. Como, Clício, que eu posso fazer isso? Eu tenho um aluno do colégio, ele tem 15 anos de idade, eu dou aula no primeiro ano do colégio. E ele conversa comigo ali, termina a aula, e professor, como é que eu faço? Sabe, ele foi tirar uma dúvida. Eu passei um trabalho, e ele fez o trabalho todo direitinho. Professor, como é que eu faço? Os meus amigos lá estão querendo que eu dê o trabalho para eles copiarem. Como é que eu posso fazer para, sabe, não entristecer, mas também não dar? Eu ensinei a ele como ele fazer. Ele tira a dúvida. Diz que você vai estar à tarde aí, que você pode ajudar, mas não dê o seu trabalho. Se coloca à disposição para eles. E naquela ajuda, olhe para mim, naquela dificuldade que às vezes o coleguinha não tem tanta facilidade, não tem tanto apoio dos pais, numa ajuda daquela, ele consegue trazer o menino para visitar uma vez o Nova Jovens. Então, no seu caderno, se você quiser anotar, a primeira coisa, Clício, o que eu posso fazer? Não perca a oportunidade, se você quiser anotar, não perca a oportunidade de ser justo. 1 Pedro 2,12 e 1 Timóteo 3,7 fala sobre isso. Sabe como foi que eu anotei para mim? Eu anotei bem assim. Está lá anotada a minha anotação. Clício, não perca a oportunidade de fazer o que é certo. O que é certo? Declarar o imposto de renda. O que é certo? Falar a verdade e parar de ser mentiroso. O que é certo é você amar a sua esposa e não deixar de ter aquelas palavras lindas e maravilhosas para que ela quenga. O que é certo para você que é jovem? Você ser obediente aos seus pais. O que é certo para você que é jovem? Sexo dentro do casamento. A primeira coisa, como é que o mundo vai saber a quem nós seguimos? De o mundo perceber aquilo que o Renan falou. Você prestou atenção? Enquanto ele chamava as pessoas para virem para o encontro de casais, e as pessoas olhavam para o casamento dele e não batia. Está me chamando para o negócio, mas eu estou vendo outra coisa. Então tem que consertar essas coisas.
Então a anotação que eu fiz para mim, não sei se você quer anotar para você, Clício, não perca a oportunidade de fazer o que é certo. José, por decidir fazer o que era certo, ele virou e disse bem assim, está lá a ponte safada, Gênesis 39, linda e maravilhosa, cheirosa, e ela disse, vem. E ele virou e disse assim, mas como é que eu posso ir? Eu não lembro de o meu patrão, ele disse que eu tinha autoridade sobre tudo, menos sobre a senhora. Vírgula, olha o que ele diz lá em Gênesis 39. Como posso eu desagradar quem? Potifar ou meu Deus? Meu Deus. Está escrito lá. Então isso é muito sério. Isso tem que ser verdade na nossa vida. Você está olhando para mim, ei, vai perder o emprego. Vai perder o emprego. Não interessa. O que interessa é nós estarmos bem diante de quem, por favor? De Deus. É por isso que a gente está até uma hora dessa aqui. Segundo. Anote. Pregar a justiça contra o pecado. Como eu anotei para mim? Faz assim comigo. Faz assim comigo. Faz assim comigo. Pode fazer. Pode fazer. Agora faz e fala. Bater de frente. Bater de frente com o pecado. Bata de frente com o pecado. João Batista bateu de frente com o pecado e foi degolado. Não tenha medo, bata de frente. Está errado isso aí. Não vou andar mais com você. Não tem condições de eu ter amizade. Lhe conheço desde pequeno. Mas não dá para a gente andar mais. Porque isso aí desagrada a Deus. O nosso objetivo é ver o mundo regido pela palavra de Deus. Fale para alguém perto de você. Não negocie com o diabo. Pode falar. Isso. Efésios 6, 19 e 20, anote. Efésios 6, 19 e 20. Terceiro, anote. Peça a vinda do Senhor. Clame pela vinda do Senhor. Você vive a vida, você que nos acompanha pela internet, você vive a vida do jeito que você quiser. Mas essa não é a vontade de Deus. Nessa de clamar pela vinda do Senhor, ei. Mundo regido pela palavra de Deus. Alguém que sabe o Pai Nosso, começa aí comigo, vai. Pai Nosso, que estás no céu, vai. Santificado. Agora, venha a nós, Jesus clamou por isso. Venha a nós o vosso reino. Sexta-feira é o dia da gatinha, quem me conhece sabe disso. Saímos para comer pizza. Onde nós vamos? Chegamos no restaurante. Chega no restaurante. A Soraya olha e diz assim, aquele local ali é legal. Acolchoado, legal. Quando eu boto o olho do outro lado, duas mulheres se beijando. Aí eu virei, Soraya, não dá para eu sentar aí, eu não tenho condições de sentar aí. Aí eu olhei para o outro lado, mesa vazia. Opa, aqui dá para a gente sentar. Quando a gente senta, em questão de segundos, sentam dois homens se alisando no outro. Olhe para mim, você que está acompanhando pela internet, eu não tenho como comer pizza. Eu não tenho estômago para isso. Eu entendo quando você, quem tem criança até 11 anos de idade, a dificuldade difícil viver nesse mundo dos dias de hoje. Qual é a terceira coisa? Maranata. Continua, não sabe não? Maranata. Continua. Ora vem, Senhor Jesus. Resumindo, você pode decidir não querer ter fome e sede de justiça. Na sua apostila complete aí, fome e sede são sinais de vida. Você pode dizer, eu não quero essa qualidade para a minha vida. Não quer? Olha aqui. É isso que o diabo quer. Como é que você vai fazer gol na face dessa terra? Desse jeito, é assim que o diabo quer você murcho. Você decide, você tem duas decisões. Uma, eu não quero. Não querer é ser um saco vazio. É viver com ansiedade e depressão. Está olhando para mim?
é perder a esperança da vida, mesmo que venha a Covid, sei lá o que vem por aí, até a última gota de vida, de você continuar sendo firme e influenciar a vida de pessoas. Mas isso aqui acontece com uma pessoa que decide não ter essa qualidade na sua vida. Agora, quando você decide colocar essa qualidade, fome e sede, você se enche da palavra de Deus, você se enche de Deus. Eu pergunto a você, dá para fazer gol? Dá ou não dá? Bora! Dá, que vem o Flamengo para cá. Sou Vascão. Brincadeira. Volta que tá rindo, olha a graça, volta. Ei, quando você está cheio de Deus, você faz gol, você influencia, a sua vida vai influenciar a sua esposa, a sua vida vai influenciar seus filhos, gostei. Minha maior preocupação, Rebeca, de ela entender que a prioridade número 1 do pai dela é Deus. Recado para homens casados. E quando você tem a vida cheia, quando você decide ter fome e sede de justiça, aí olha para mim, você não perde a sua alegria. Meire, eu achava que a minha alegria tinha que estar em Soraya. A minha alegria, você que é homem casado, não pode estar na sua esposa. Mulher casada, a sua alegria não pode estar no seu marido. A sua alegria tem que estar em Jesus. Deixo com vocês a minha alegria, para que a alegria de vocês seja completa. Cheio de alegria aí. Você tem esperança na vida. Você crê que o seu casamento vai melhorar. Que o dia de amanhã será 1000 vezes melhor do que o dia de hoje. E Jesus termina dizendo, vós sois o sal da terra. E o que fala? A luz do mundo. Que a minha luz, ela brilhe em vocês. Para que esse mundo entenda que só Jesus salva. Gelei agora, achei que ele ia chutar a bola da gente ali, ó. Top. Vamos lá. Fique de pé, rapidinho. Esticar um pouquinho a nossa perna, tá bom? E aproveite esse momento aí. Cumprimente umas 3, 4 pessoas aí perto de você. De preferência que você não conhece, tá bom? Aperte aí a mão. Diga para ela, é uma alegria tê-lo aqui nessa aula fantástica. Aí, pronto. Ok, agora senta novamente, é só para esticar um pouquinho a perna. Beleza. Tem gente que já estava marcando churrasco, olha. Oxe. Pode sentar. Beleza. Olha só. Todos receberam a apostila? Se alguém não recebeu a apostila, levanta o braço que a equipe de apoio vai entregar para você, tá bom? Ajuda aí o pessoal de verde. Se não entregar agora, pega no final, tá bom? Porque nós temos a nossa tarefa da semana. Então, lembrando que a apostila vai valer toda preenchida, toda organizada. Ela vai valer ponto no final da última aula, tá bom? Junto com as suas anotações do caderno. E não esqueça de memorizar Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12, tá bom? De 1 a 12. E também vai valer ponto para a última aula, hein? E como é que vai ser a tarefa da semana? Deve ter aí na sua apostila, então você tem aí 10 questões, e para cada questão dessa daí, olha só, obrigado, aqui ó, tarefa para casa, cada questão dessa daqui da sua apostila, você vai fazer 1 ou 2 por dia, só que não é só responder, você tem que ir atrás de versículo, né? Você tem que colocar recheio aí na sua resposta. Por exemplo, o que é mansidão? Aí você vai responder aqui a aula, mas você vai atrás de versículos, né, que corroboram, que aumentem aí o seu aprendizado. No quinto, o que é contrição? Quais são os 2 tipos de contrição? Qual é o melhor? Você vai colocar, contrição é o quê? Choro, chorar antes. Aí tem 2 tipos, para você resolver esse problema. Choro antecipado e choro posterior. Qual dos 2 é melhor? Antecipado. Por quê?
Aí você vai atrás de versículos, tá? Então, é uma meditação de estudo, você vai atrás, você vai pesquisar. No 10º, aqui, por exemplo, qual é a diferença entre remorso e arrependimento? Remorso, você está chorando porque você foi pego e agora você está com as consequências na palma da mão, né? Arrependimento é quando você reconhece o seu pecado, o seu erro, você confessa isso a Deus e você a partir de agora quer consertar, quer restaurar a sua vida, tá bom? Mas para isso você vai atrás de versículos que deem suporte a essas questões. Boa tarefa durante a semana. Vamos agora para a próxima qualidade do caráter de Cristo. Mas eu esqueci as outras. Qual é a primeira? Vocês estavam aqui, estavam. Qual é a primeira? Segunda? Terceira? Quarta? Glória a Deus, aleluia. Próxima qualidade do caráter de Cristo. Estou com medo de... Deu certo. O que está escrito, hein? Misericórdia, Renan. Estou com fome. Quem vai comer um tambaqui assado hoje? Olha, os ricos, né? Mateus 5:7 diz assim, ó. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Isso aqui é uma das qualidades que eu mais gosto. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, onde nós estaríamos, hein? Puxa, a gente tem que ter essa reflexão. Misericórdia é um dos atributos mais destacados na Bíblia. Que em resumo é, misericórdia é você ter um amor em ação pelo próximo, é você ter compaixão da pessoa, é você ajudar aquela pessoa que está mais necessitada. Eu lembro alguns anos atrás que eu estava lá no McDonald's, comendo o meu Big Mac. Quem gosta de Big Mac? Aí veio o mendigo e falou assim, eu estou com fome. Aí eu falei, o problema é teu. Não, brincadeira. E aí, eu já tinha o Espírito Santo de Deus, estava na época do Um com Deus. Cara, aquilo ali veio e falou assim, cara... E aí eu dei meu Big Mac, ele comeu, eu comprei um outro mais barato. E aí, depois ele veio e falou para mim, eu preciso ir no hospital hoje. E eu tinha acabado de lavar o carro. E aí eu falei, eu vou resolver a sua vida, porque eu sou um cabra misericordioso. Peguei meu celular e pedi um Uber. Aí o Uber veio, parou na frente do McDonald's, baixou o vidro. É para o senhor? Aí eu falei, não, é para esse senhor aqui. Aí ele olhou, eu lembro isso claramente, ele olhou para mim, vou nada, levo não. E aí eu falei, quer saber, bora comigo, morto de medo. Resumo da ópera, eu fui deixar ele lá no Tropical, deixei ele lá, abri a porta, vá com Deus. Mas era algo que eu não queria fazer. Eu sempre falo assim para as pessoas, às vezes eu tenho raiva do Espírito Santo que tem em mim. Raiva no sentido de, porque assim, a gente é pecador, a gente tem esse desejo carnal a todo momento, é toda hora uma briga, é o soco. E aí o Espírito Santo incomoda você às vezes, ou é só eu? Cadê? Deixa eu ver. Poxa, incomoda. Eu não queria dar carona no meu carro limpinho, eu não queria dar meu Big Mac. Mas Deus incomoda. E às vezes Deus fala com você. Não é com o Uber. É contigo, macho. Isso é ser misericordioso. Olha só o que Efésios vai falar. Seja... misericordiosos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo.
A misericórdia promove essa reconciliação, esse perdão. Isso aqui é no meu casamento. Poxa, assim, eu sempre falo para as pessoas que o casamento dá certo quando são duas pessoas que decidem perdoar o outro. Porque você casou com um pecador e tu também é um pecador, então vocês vão sempre estar errando. Só que a gente tem um contrato lá em casa que ninguém dorme brigado. E geralmente é eu que tenho que tomar a decisão de pedir perdão, porque geralmente sou eu que estou errado. A mulher nunca está errada. É assim lá na tua casa? Não, tu não vai ter coragem de falar, é com nojo. Mas isso é perdão, isso é ter misericórdia. Resumindo. O que é misericórdia? Anote. É amor sincero na prática. Pronto. Acabou a enrolação. É amor sincero na prática. Vai, repete comigo. O que é misericórdia? Beleza. Lá em Lucas 10, do 25 ao 37, nessa questão de misericórdia, diz assim a palavra de Deus: havia um homem que ele descia de Jerusalém para Jericó. Ele era judeu. E lá pelas tantas, pelo meio do caminho, ele foi assaltado. Por ladrões, assaltantes. Ele foi espancado. E ele foi deixado na sarjeta, talvez ensanguentado. Lucas capítulo 10. Aí em seguida a passagem diz, imagina aquele homem ali naquela situação, um judeu. Diz a palavra que passou por ali por perto, um sacerdote. E se você for ver na palavra de Deus sobre essa questão de sacerdote, era um homem que tinha tudo a ver com Deus, que tinha relacionamento com Deus, conhecia bem essa questão de rituais da lei, e ele era um representante de Deus aqui na terra. O sacerdote era respeitado, e ele olhou aquela situação. Aí diz a palavra que ele olhou, atravessou a rua, pegou o beco. Aí em seguida, diz a palavra, que passou também por ali um levita. Talvez o levita, nos dias de hoje, seria um professor do CENIB. Conhecia bem as escrituras, separado para Deus, pensava nas coisas de Deus. E o levita olha aquela situação, aquele homem judeu, diz a palavra que ele atravessou para o outro lado, pegou o beco e foi embora também, falando de misericórdia. Mas lá em Lucas 10 diz que também passou por ali, olhando para você, um homem samaritano. Um homem de Samaria que não tinha nada a ver com o judeu. E disse que passou por ali, olhou, observou, mas não fez como sacerdote e não fez como levita. Ele parou. E agora vamos nos concentrar nele, que a Bíblia chama de bom samaritano. E nós vamos ver algumas características sobre a pessoa que é misericordiosa. O que é misericórdia na prática? Vamos ver? Primeira característica, veja se tem aí na sua apostila. Não faz acepção de pessoas.
Complete aí na sua apostila. Não faz acepção de pessoas. Clício, explica melhor. Se você for na história do povo judeu, o samaritano, a questão dele é que o sangue era misturado. E o judeu não admite isso. Então eles eram inimigos. Ai de um judeu falar, olhar para um samaritano. E naquela hora, olhando nos seus olhos, o samaritano, sabendo disso, poderia ter feito o que o sacerdote fez e o levita fez, mas ele decidiu parar. Ele não fez acepção de pessoas. Deixa eu olhar nos olhos de vocês. Naquela hora, o bom samaritano perdoou a história do povo dele com o povo judeu. Ele decidiu, atenção, naquela hora no seu coração, o perdão ao seu inimigo, que era inimigo. E ele decidiu perdoar. Não fez acepção de pessoas. Deixa eu continuar olhando para você. A senhora que o cara chutou o balde, foi embora. Hoje a senhora entra no Facebook, está lá ele bonitinho com aquela gatinha. Aliás, a gatinha está até grávida. E a senhora está olhando para mim e semeia ódio. A senhora não perdoa, porque ele abandonou a senhora. Me escute, tem sido difícil a sua vida, mas o bom samaritano perdoou o inimigo. Característica da pessoa que é misericordiosa. Ela entrega aquela pessoa nas mãos de Deus. Pergunta quem está raciocinando comigo. Esse homem que chutou o pau da barraca, foi embora, foi viver aí a vida com outra mulher e abandonou a sua esposa com os filhos. Isso é um problema dela ou é dele? Com quem? Com quem? Com Deus. A senhora precisa viver a sua vida. A senhora, deixa eu voltar para cá, a senhora precisa fazer como o bom samaritano, liberar o perdão e continuar fazendo bem. Sabe o que eu disse para uma vez? Pastor, muito difícil, ele está querendo vir visitar a igreja. Deixa ele visitar. Perdoe. Viva a sua vida. Aliás, quando ele for visitar os filhos, que eram 3 filhos, na hora que ele visitar, fale de Jesus para ele. Diga para ele que tem eu sei que é difícil o que eu estou pedindo, mas que existe um encontro de casais. Quem sabe uma hora ele não se conserta. E resumindo, ela fez isso, ela decidiu perdoar, como o bom samaritano, que não fez acepção de pessoas. Não interessa a cor, não interessa o tamanho, não interessa se tem estudo ou não, você está à disposição. Coloquei até aqui uma decisão importante. Para de ficar de lero-lero, de falar, de anotar, ame com atitude. Ouça quem precisa ser ouvido. Ajude. Não perca a oportunidade de ajudar, de ser misericordioso. Faça o bem a quem você conhece e quem você não tem nem ideia que sabe o seu nome. Que foi a preocupação do bom samaritano. Repita comigo bem assim: na misericórdia que agrada a Deus, bate no peito, eu não posso fazer acepção de pessoas. Volta. Segunda característica. Essa aqui é a primeira, né? Não tirei nem a primeira, glória a Deus, aleluia. Está aqui a segunda. Olha aí, ó. Segunda. Cara, que fantástico! Ele passou, ei. Talvez o foco dele tem coisas para resolver e ele passou. Puxa, que fantástico! Não como o sacerdote, não como o levita, você está entendendo, né? Não como nós, às vezes, como membros, dizemos que temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E ele diz, que fantástica oportunidade de ajudar, que fantástica oportunidade de ouvir. Jesus fala, quando faz a um desses pequenininhos, é a mim que estás fazendo. Parabéns a você nessa oportunidade, ele não perdeu a oportunidade de ajudar. Parabéns a você, deixa eu falar para você, que abre a sua casa, que tem clubinho na sua casa, que tem clube tea na sua casa, que você abre para fazer o GA, pode fazer o GA aqui. Um dia fantástico para mim é dia de quarta-feira. Eu saio correndo do colégio militar, sabe para quê? Para limpar o pátio.
para ver se as cadeiras estão tudo direitinho. Vou lá com a Soraya na cozinha, cadê? Tem louça para lavar. É uma alegria, é um privilégio receber as pessoas. Que às vezes você recebe um casal que quer separar. Às vezes você recebe uma mulher que quer se matar. E ali a gente tomando, eu gosto de fazer o cafezinho. Coloco uma canelinha para eles. Faz degustação antes de começar o GA. Não perca a oportunidade de quem vai? De ajudar. A Bíblia diz, se você quiser anotar, Gálatas 6, 9 e 10. Dá para você abrir a sua Bíblia? Por gentileza. Dá para você pegar a sua Bíblia, abrir em Gálatas 6, 9 e 10. Dá para você deixar a sua Bíblia aberta e chamar outra pessoa para ler. Vamos ler em dupla. Desafio a você ler em dupla, vai. Coloca aí, Gálatas 6, 9 e 10. Ajuda a pessoa que está do seu lado, rapidinho. Gálatas 6, 9 e 10, em dupla. Gálatas 6, do 9 ao 10. Quem encontrou, levanta a mão, está devagar, vamos lá. Já, quem encontrou, lê comigo. Gálatas 6, 9 ao 10, vai. E não parou. Eu queria que o diabo ouvisse a sua voz. Ei, olha aqui, olha, característica. Não perde a oportunidade de ajudar. 3, 2, 1, leia, vai. E não nos canse de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Vai, se não desanimarmos. Agora, portanto, oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente, fale para alguém perto de você, não perca a oportunidade de ajudar. Característica do misericordioso, olha aí, ó. Ei, está aqui em cima aí. Está aqui em cima da onda, atenção. Olha lá, está aqui em cima, você é o cara que é mais antigo na igreja. Você não aceita o que está acontecendo. Olha para mim, você é o cara que tem mestrado, tem doutorado. Você é a pessoa que é mais velha e não aceita o mais novo. Deixa eu lhe dizer. Característica do misericordioso, o bom samaritano. O que não fez o sacerdote, o que não fez o levita. Olha lá, lê para mim o que está escrito ali. Qual é a terceira característica? Lê bem alto, vai. Desce. Olha aqui, ó. Você vem aqui para baixo. Como é teu nome? Meu é Clício, Robson. Não é pastor Clício. Meu nome é Clício. Temos lutas. Somos iguais. Né, irmã? Você desce do seu... Olha lá, o bom samaritano desceu de lá. Porque às vezes você está olhando para mim e se acha o bambambam. Que você é o melhor. E a gente precisa um do outro. Quer ver um exemplo? Semana passada eu fui para o Via Norte. Era para voltar do Via Norte, Rosinaldo, sozinho. Não precisava dar carona para ninguém. Aí eu chego lá, está o CNIB Design, que nos ama. Isso aqui tudo é CNIB Design. Isso aqui não é professor, não. Estava lá o CNIB Design, nos ajudando no Via Norte. Aí eu virei para eles e disse assim, quem foi que trouxe vocês? Foi o Rafael, que é o líder deles. Como é que vai ser a volta? Não, ele vai sair da NIB, ele vai sair da NIB e vai lá no Via... Acabou-se. Eu estou pregando aqui, não perder a oportunidade de quê? Passe uma mensagem para ele, vocês não vão, ele não precisa vir aqui. Se presta esse carro, eu estou falando para você que não dá carona. Estou falando com você que Deus dá para você coisas e que não são suas, é dele. E eu falei, passa um áudio, diz para ele que vocês vão comigo. E eu poderia voltar sozinho. Sabe o que aconteceu? Terminamos lá a missão, quando terminou, saímos do lado do Via Norte, pegamos a principal, eu não vi aquele buraco. Eu não vi aquele buraco. Caiu o carro no buraco, aí eu vi o barulho, mas continuei. Aí eu falei, Gabriel, eu acho que furou o pneu. Adivinha? O aro, na hora que caiu no buraco, rasgou o pneu. Olhe pela igreja lá, o diabo não gosta. Mas a Bíblia diz que unidos somos mais que o quê? Vencedores. E aquilo vai para frente ou não vai? Vai. E naquela hora, ele para mim, para você que se acha o bambambam, você não é nada. Os meninos saíram. Quando eu vi a Marjorie, uma das jovens, enquanto eu pegava o macaco, a Marjorie já estava carregando, era sabe aquele bloco? Carregando o bloco de tijolo para colocar do lado do... Tem uma musiquinha que a gente canta nas crianças bem assim, eu preciso de você, vai. Tem gente cantando para a lâmpada, é para a pessoa do lado. Tem gente cantando para a lâmpada.
Canta de novo, vamos lá. Eu preciso de você, você precisa de mim. Faz aí. Precisamos de Cristo. É o fim. Tá bom, parou. Sabe por que ele cantou? Porque ele roubou meu tempo. Aí ele quer ser. Eu preciso de você, isso é para mim. Continuando ainda essa belíssima parábola, essa história que Jesus conta, vamos ver mais uma característica do misericordioso. Na sua apostila, usa do que é seu para beneficiar o outro. O bom samaritano, ele beneficia o outro usando os seus próprios recursos. Ele não foi atrás de recursos dos outros. Ele usou ali o vinho para esterilizar as feridas. Ele usou o azeite ali para untar, para proteger ali da contaminação. Ele usou dos seus próprios recursos. Esse negócio de vinho e azeite, eu me lembro, quando eu era criança, vocês também, né? A gente batia o pé, jogando bola, futebol, descalço. Aí quando chegava em casa, só sangue, sem pele, sem unha, sem nada. O que a mamãe passava? Metiolate. Metiolate, lembra? Metiolate, você sentia a sua alma, saía do seu corpo, 3 segundos, voltava. Hoje, o pessoal agora, as crianças se machucam, é antisséptico. Entendeu? Esse bom samaritano, não. Ele usava, era vinho para esterilizar, usava do azeite. Então, use o que é seu para beneficiar o outro. Generosidade é uma marca do verdadeiro discípulo de Cristo. Essa generosidade, misericórdia é isso. É você ser generoso, usar os seus recursos, usar o seu tempo, usar os seus bens pessoais. Olha, nós estamos ajudando uma pessoa com câncer, que por causa de uma mudança da sua aposentadoria, não é aposentadoria não, INSS, alguma coisa nesse sentido aí, benefício, ele perdeu um benefício bom, e nós estamos ajudando como a gente pode para que ele não fique dependendo. Né? Então a gente usa esse recurso, usa o tempo, como o Cristo falou, né? Usou do tempo, usou do carro, usou ali dos seus bens para proporcionar aos outros. A Bíblia está recheada disso. Tem muita gente aqui na Bíblia que dá esse exemplo. José de Arimateia, ele deu um túmulo novo, ele tirou dos seus recursos pessoais. A mulher sunamita, ela usou sua casa ali, a sua comida e conforto para o profeta Eliseu. A viúva de Sarepta, ela apenas tinha um punhadozinho de farinha, mas mesmo assim ela dividiu um pouco desse punhado, um pouco do azeite com o profeta Elias. Então, beneficie o outro, use os seus recursos, use o seu tempo, use os seus bens. Próxima característica, dá importância ao próximo. Dá mais importância à necessidade do outro do que a você mesmo, do que a si mesmo. Né? O verdadeiro misericordioso, ele coloca em prática ali 1 João capítulo 3,16. Gente, é dar a vida. Amar o próximo é dar a vida. É você ter um amor de sacrifício, um amor compassivo, um amor prático. Tiago fala, não sejamos só o quê? Ouvintes, sobretudo, praticante. Colocar na prática, amar. Entendeu? Amar. Você bota na prática.
Você dá carona, você usa o seu carro, você usa os seus recursos, você ajuda, você incentiva, você, no caso dos líderes, primeiro a chegar, último a sair, né? Cuida ali de todos. Então você tem que ter um verdadeiro amor e tem que ser um amor de sacrifício. Você se sacrifica, ajudar alguém, mesmo quando for desconfortável. Mesmo quando custar tempo da sua vida e mesmo quando custar esforço da sua vida. O amor compassivo, solidário, é você se colocar no lugar da pessoa. O cara foi lá no terapeuta, aí chegou com o terapeuta lá e falou assim, eu não sou bipolar, eu sou tripolar. Porque seu terapeuta é o seguinte, de manhã eu acordo frustrado, chateado, mas quando é de tarde, isso muda, eu já fico com medo, já fico preocupado com as coisas, mas quando é à noite eu estou alegre. Aí o terapeuta falou para ele, rapaz, senta aí, bora conversar, nós 6. Se coloque no lugar da outra pessoa. Seja compassivo, solitário. Então, nós precisamos suprir as carências emocionais, espirituais e também materiais dos outros. O amor verdadeiro, ele é da prática, ele é obediente a Deus. Você faz porque você quer cumprir essa essência na sua vida. Você quer amar porque você quer ser obediente a Deus, você quer agradar a Deus. Próximo, para ser muito rápido, tome a responsabilidade para si. Assuma a responsabilidade. Toma para si a responsabilidade. Você não visa os seus próprios interesses, mas sim os interesses dos outros. Inclusive, o bom samaritano, ele diz, olha, cuida aqui dele, eu vou te dar um dinheirinho, fica cuidando dele aqui, e assim que eu voltar, deixa comigo que eu vou resolver qualquer pendência. Ele voltou, provavelmente para cumprir as suas próprias responsabilidades, mas primeiro ele atendeu a necessidade do próximo. Ele teve responsabilidade com aquela pessoa. E o amor é a prova da nossa fé e a misericórdia é a prova do nosso amor em ação. Do nosso amor em ação, amor na prática. E que durante essa semana você se esforce para colocar em prática tudo isso que você está vendo até agora, das qualidades de Cristo na sua vida, o que você viu na aula de hoje, das aulas passadas, mas sobretudo, coloque justiça, misericórdia essa semana, e que Deus te abençoe, e que você tenha uma semana maravilhosa. Até a próxima aula.